Noite, família do programa Saúde Integral Magnética. Boa noite a todos do grupo de jejum. Boa noite a todos que me acompanham no canal do YouTube. Muito bem, hoje falaremos sobre os tipos de panela. Muitas pessoas falam assim: que tipos de panelas podemos usar? Quais são as piores? Quais são as toleráveis e quais são as melhores? Um tema assim que muitas pessoas me perguntam, né? E claro, obviamente que tudo isso tem que avaliar o custo, sua condição financeira, mas acima de tudo é um investimento que vale muito a pena. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Tiago Dialco, médico funcional integrativo, criador do programa Saúde Integral Magnético e do grupo de jejum magnético. Então, esse é o que nós vamos falar hoje. Qual é a melhor panela para a saúde integral? Então, deixe aí a curtida no canal também, muito importante. É importante que deixar a curtida no canal. Se você quiser recomendar para outra pessoa esse vídeo, pode recomendar também, porque é um vídeo muito esclarecedor que muitas pessoas têm me pedido. Então, só para quem não conhece, eu tenho um programa de saúde integral que abarca todos os aspectos do corpo, emoção, mente, alma. Então isso aí é fundamental para que a gente possa ter também aí uma saúde integral magnética, isso mesmo. Então a saúde integral ela abarca tudo, né? Então a gente eu quero saber qual é a melhor maneira de cozinhar, qual é a melhor panela usar, mas não adianta eu estar usando óleo de coco, a banha de porco ou azeite de oliva se as minhas panelas não estão me ajudando no processo, né? Então isso é muito importante. Vamos que vamos então falar das panelas. Tipos de panelas. Aqui nós falamos de Teflon, de alumínio, de ferro, cobre, cerâmica, o aço inox, vidro, aço inox cirúrgico, né? Vamos ver a diferença das duas, então isso é muito importante. Então, a primeira que nós vamos falar, claro, que é uma das piores que a gente tem que evitar, é a de Teflon, porque realmente a gente deve eliminar da cozinha. Obviamente que ela tem uma praticidade para cozinhar, ela não gruda, então fica muito fácil até sem azeite, sem óleo, você consegue cozinhar, só que ela tem muitos produtos químicos que são prejudiciais para a saúde, os perfluorados, os PFCs, e esses são altamente tóxicos. E se nós observarmos, com o tempo, elas vão ficando arranhadas. Então, para onde que vai essas substâncias químicas? Ou vão para a comida ou vão para o nosso interior. E olha só o que acontece. Essas substâncias nós chamamos de disruptores endócrinos, que são capazes de imitar hormônios no nosso corpo. Então, imagina pessoas que têm problema na tireoide, problemas aí hormonais, tudo isso vai desregulando o nosso organismo com esse tipo de panela. E pior do que isso, pode estar relacionado ao câncer, a problemas do sistema imune, desordens do sistema neurológico e problemas na tireoide e alergias. Então, realmente, o que eu poderia recomendar para vocês? Que com o tempo vai tirando essas panelas porque elas são muito prejudiciais para a saúde. Tem um filme que eu recomendo para todos que é O Preço da Verdade. E aí, claro, é um filme que fala aí que teve um advogado, que teve um cliente que estava cheio de problemas, ele entrou com um processo contra umas empresas norte-americanas e aí no filme vai mostrar como tem grandes empresas que utilizam esse material e que estão contaminando muitas pessoas. Então, não quero falar o final do filme, mas é importante que a gente veja esse filme para ver como que realmente as grandes corporações, às vezes, não estão interessadas na nossa saúde, sim somente no lucro. Então, pior panela de Teflon. Essa, perigo, tirar aí da nossa cozinha. Alumínio, que é muito utilizado, é a segunda pior.
porque o alumínio, né, ele reage com substâncias ácidas como o tomate, frutas cítricas, também temos que evitar o limão, o vinagre, e vai se desprendendo da panela e vai para a comida, é claro. E isso vai acumulando no nosso organismo, trazendo riscos à saúde, interfere na absorção do selênio, do fósforo, vai dando carências desses nutrientes. E olha só, tem estudos já relacionando ao Alzheimer e ao Parkinson, o alumínio. Problemas neurológicos, problemas de memória, dificuldade de concentração, perda da massa óssea e até constipação. De repente alguém pode falar assim, nossa, mas sei lá, minha avó sempre usou panela de alumínio, nunca teve esses problemas, né? Uma das coisas que eu gosto de também esclarecer é que antigamente a gente não tinha tanto contato com essas toxinas. Hoje, por exemplo, tem alumínio no desodorante também, às vezes em muitos recipientes também tem alumínio. Exemplo, tem esses cafés expressos aí que tem essas cápsulas, isso aí é de alumínio, a pessoa vai ter contato com alumínio. Então, tudo isso a gente tendo cada vez mais contato com alumínio, e isso aí vai ficando acumulado no nosso organismo, vai prejudicando o fígado, o cérebro e uma série de fatores. E claro, pior ainda se a gente raspar a panela. Então, olha, se ir lá pegar uma colher e, né, e raspar, se ela fez o arroz lá e ficar raspando, pior ainda vai desfazer. Então, uma dica assim que eu já posso deixar para todos, tem aí colheres de silicone ou de madeira, né, de pau, porque isso aí vai evitar, na maioria das panelas, inclusive, não vai evitar esse dano. Então, as duas piores, Teflon e alumínio. E eu estou botando ali o desenho de cada uma para a gente reconhecer. Vamos falar de duas panelas agora, que depende, para algumas pessoas pode ser positiva, para outras nem tanto. E aí é isso que a gente tem que entender também, né? Não é que é algo bom para todo mundo. Todas têm seus prós e contras. Então, por exemplo, a de ferro são boas para cozinhar, muito tradicional, libera o ferro na comida. Então, por exemplo, para quem seria indicado uma panela de ferro? Para quem tem problema de anemia, ferroprivo, porque o próprio ferro ali do metal vai ajudando a recuperar essa anemia. Ou a ferritina baixa, então é uma opção. Agora, se a pessoa já tem inflamação ou tem uma ferritina alta, vai piorar isso. Então já aí não seria indicado. Então, olha como é importante também a gente entender, né? Tem um exame, por isso que no programa Saúde Integral Magnética a gente ensina quais são os valores ideais dos exames, não só os valores de referência, para que a gente aprenda a ler esses exames e também interpretar, porque se eu usar um tipo de panela a vida toda de alumínio e ferro, eu posso estar com excesso de ferro. Então, a gente tem que sempre avaliar então ali o tipo de panela de ferro, aquela pretinha, né, tradicional, só que de vez em quando você usar não tem problema, mas se você usar diariamente pode ter um excesso de ferro. Outra panela que também depende o seu uso é a de cobre, ela é bonitinha, né, brilhosa, rosadinha, só que também libera o cobre na comida. E ainda que o organismo precise de cobre, né, não queremos ele em excesso. Então, a de alumínio é pior, porque o organismo não precisa de alumínio. Cobre, às vezes, a gente precisa, a gente pede o exame de cobre, às vezes está baixo, às vezes está alto, né? Então, a gente tem que cuidar. Só que tem uma coisa importante de ser compreendida. O excesso do cobre pode causar náuseas, vômitos, cólicas estomacais ou diarreias. É isso aí. E outra coisa muito importante que ele compete com o zinco. Então, imagina lá, na célula nós temos receptores. E às vezes para o zinco e para o cobre. Então, se o cobre tiver em excesso, vai baixar o zinco. E nós sabemos que o zinco é importante para o sistema imunológico, é importante aí para várias reações do organismo, né? Até para pessoas que têm ansiedade, enfim, né? Então, baixar o zinco não é muito interessante. A gente quer sempre um equilíbrio. Então, se a gente usar também demais a panela de cobre, pode ter uma carência de zinco. Um estudo recente relacionou a doença de Alzheimer com excesso de cobre e carência de zinco. Até eu diria mais, né? No Brasil, devido ao nosso solo, a gente tem bastante cobre até, né?
é mais comum a gente ter carência de magnésio. Então, um perfil muito comum no brasileiro é carência de magnésio e excesso de cobre ou carência de zinco, excesso de cobre. Então, realmente, uma vez ou outra não vai ter problema, mas usar diariamente pode acontecer esse excesso. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem quiser, deixe uma pergunta, comente aí, porque é muito importante para que a gente possa também, as perguntas vão ajudando nesse processo. Aço inox. Então, esse aí é o quinto tipo de panela, né? Depois, eu vou diferenciar aço inox do aço inox cirúrgico, são diferentes. Então, o aço inox, né, ela tem uma vantagem que ela não oxida, então, muito interessante, relativamente seguras, mas pode liberar o níquel e o cromo. E isso, claro, se a pessoa tem alergias e usa muito dessas panelas, tem que estar atento. Então, as panelas de aço inox, as tradicionais, elas são de característica 304. Então, elas têm a 18/8 e a 18/10, que é a quantidade de níquel e cromo. Então, claro que elas liberam menos substâncias. Então, é interessante sim a panela de aço inox, só que, claro, temos que ter alguns cuidados. Cuidado com alimentos ácidos, né? Então, por exemplo, como molho de tomate, não deixar, por exemplo, fez um molho de tomate, não vai deixar de um dia para o outro na geladeira, não. Se fez um molho de tomate, já retira e guarda em outro recipiente. Não usar palha de aço, bombril, cloro, né? Tudo isso que pode retirar esses resíduos e aí, claro, esse níquel, esse cromo pode ser liberado. Uma indicação aí é a marca Tramontina de fundo triplo. Então, até botei o desenho ali, né? Então, aí é um tipo de panela da Tramontina de aço inox de fundo triplo. Vamos agora para três tipos de panelas que são mais indicadas, que não liberam resíduos e que, claro, são melhores para a saúde. Então, a de vidro, né? Ela é segura, recomendado o vidro temperado. Agora, claro, né? A de vidro, ela é mais a panela em si é mais difícil de cozinhar, né? Porque ela gruda mais, mas pelo menos, né? Eu recomendaria essas formas, se você tem aquelas formas de alumínio, troque por de vidro temperado. Tem que ser vidro temperado porque aguenta a temperatura do fogão, do forno, né? E aí é interessante você ter essas formas de vidro. Então, uma das marcas que eu recomendo é a marca Vision. Então, é uma boa opção. Claro que tem esse desafio que ela gruda mais que as outras. E recomendo que sejam também panelas assim transparente, né? Quanto mais transparente, melhor para você acompanhar ali o cozimento e como funciona. Cerâmicas, essa sim é muito indicada, muito segura, é o que eu mais uso, né? Até pelo custo-benefício. Depois vamos falar do aço inox cirúrgico, que é mais cara. Então elas são cerâmicas. Importante diferenciar. Não é panela com revestimento de cerâmica, são panelas que são de cerâmica. Importante, ver com o fornecedor, eu sempre ler se não tem no revestimento chumbo ou cádmio, então que são metais tóxicos, né? Evitar choques térmicos muito altos para evitar rachaduras, então tem que ter esse cuidado também, né? Não vai tirar quente, botar na geladeira, por exemplo, né? Alimentos grudam com mais facilidades e marcas bem interessantes, Oxford, a Ceraflame e a Tognana. Então, essas são três marcas assim que eu sei que já não tem esse revestimento de chumbo e cádmio, então são mais interessantes também. E aí, claro, a outra que é realmente assim muito interessante, mais cara, claro, e totalmente seguro, é o aço inoxidável cirúrgico, a característica 316, então libera menos substância, pois tem a maior resistência à ferrugem e à corrosão. Então, elas são mais caras, e aí vai a marca da Royal Prestige, que é uma das panelas aí bem indicadas. Então, quem puder, coloca aí nos comentários qual panela que você usa, se ficou em dúvida com alguma dessas panelas. E claro, isso tudo aqui é para a gente poder esclarecer cada vez mais para que
você tenha saúde e qualidade de vida. E tendo qualquer dúvida, nos deixe essa pergunta e, claro, seja magnético.